Olá, bem-vindas ao Clubinho das Estilosas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas que tu vai assistir essa aula, mas eu estou muito feliz. A gente está na nossa primeira aula e a ideia desse clubinho é a gente compartilhar sobre o nosso vestir, tá? Eu vou trazer. A minha ideia é trazer aulas rápidas, práticas, que vocês já consigam sair aplicando aí no dia a dia, tá? E a nossa primeira aula, como vocês bem escolheram, né, vai ser sobre não entendo quais roupas me valorizam. Então, a gente vai abordar vários assuntos, todos eles voltados a entender, né, entender o seu próprio corpo e como é que a gente utiliza, vamos começar falando bem tecnicamente, como é que a gente utiliza cores, modelagens a nosso favor. Eu vou começar rapidinho, tá? Me apresentando, caso alguém ainda não me conheça, ou me conheça, mas não bem a minha história, né? Quem sou eu? Então, eu sou uma gaúcha que vim morar em Maceió há mais ou menos 3 anos e meio, já é um pouquinho mais até, tá? Inicialmente sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei em 2022, trabalhei ainda 2 anos, né, dando personal, e eu gosto de dizer que eu fui reencontrada pela moda. Por quê? Porque eu sempre fui uma criança que gostava de moda, que desenhava roupa, né? Então eu sempre desenhei roupa, sempre fui muito criativa, mas com o tempo, com a vida, eu fui deixando essa criatividade abafada, né, escondida. Então eu gosto de dizer que eu fui reencontrada por esse mundo em 2023. E desde então eu já fiz mais de 20 cursos. Eu realmente redescobri essa minha paixão, né? Sou muito apaixonada por esse mundo. E eu atuo, né, com a consultoria de estilo, também trabalho com visual merchandising, então eu já trabalhei em boutique, já trabalhei na C&A, já trabalhei na Riachuelo, que são grandes lojas, então eu já trabalhei em boutique, numa loja menor, e também em lojas maiores de departamento. E estou cursando, né, design de moda, serei uma futura designer de moda, falta aí um pouquinho. E eu gosto de dizer que se eu fosse uma super-heroína, as roupas elas seriam o meu superpoder, tá? As roupas elas são a minha forma de expressar, a minha forma de representar nesse mundo. Então, para a gente começar, tá? Antes da gente começar tudo, eu trouxe aqui alguns conceitos para vocês que vai ser importante para a gente para esse começo da nossa aula, tá? Primeiro é que a gente vai buscar nessa primeira parte da aula equilíbrio. Então, nós falaremos de ferramentas para trazer equilíbrio, falando em proporção e no visual. Então, proporcionalmente, o que vai estar equilibrado é o que a gente vai buscar, tá? E em harmonia, né? Então, o que está simétrico, o nosso olho vai entender como equilibrado e vai entender como harmonia e vai dizer assim, tá ok, tá legal, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Através dos elementos visuais. Esses elementos visuais, eles vão ser cores, modelagens, volumes e proporções. E o que a gente vai falar hoje, né, tudo isso através das roupas, né, utilizando as roupas. Então a gente vai começar bem com essa parte mais técnica. Quero que vocês entendam isso aqui e já consigam aplicar no dia a dia, tá? Então, inicialmente, corpo e silhueta. Eu trouxe aqui para vocês os biotipos físicos. Mas eu quero deixar bem claro que eu não quero que vocês se enquadrem em um biotipo, né, se aprisionem nesse biotipo, até porque muitas vezes a gente engorda, a gente emagrece e o nosso corpo muda um pouco, né, acumula um pouquinho mais de gordura no lugar, ou quando emagrece já fica um pouco mais reta, já não fica tão, né, com tantas formas. Então não precisam, eu não quero que vocês se enquadrem nesses biotipos, mas eu quero que vocês entendam, tá? E aí eu quero que vocês entendam o que eu gosto de chamar de ABC, tá? Isso aqui é o mais importante do que os biotipos. O ABC é o seguinte: o A é tudo aquilo que a gente gosta, que a gente quer acentuar, que a gente quer chamar atenção, aquilo que a gente gosta no nosso corpo e que a gente quer que as pessoas vejam primeiro, né? O B é o balancear, então tudo aquilo que a gente quer equilibrar, e o C é o camuflar. O que que é o camuflar? Aquilo que eu acho que está chamando mais atenção e eu gostaria de camuflar. Por exemplo, eu acho o meu quadril muito largo e eu gostaria de equilibrar ele visualmente em relação ao resto do meu corpo, tá?
A gente vai ter 5 biotipos. Só para vocês entenderem, eu vou falar rapidamente deles. O primeiro é o triângulo. O que, que é o triângulo? É quando o nosso quadril ele é um pouquinho mais largo do que o ombro, então ele vai se sobressair mais, tá? O retângulo é quando aquela pessoa que não tem muita curva, não tem aquela cintura bem demarcada, é bem comum esse biotipo, por exemplo, em jogadora de vôlei, sabe? Então não tem tantas curvas. O triângulo invertido, que é inclusive o meu biotipo, tá? É onde os ombros são um pouquinho mais largos do que o quadril. Eles, aqui é tudo, pode ser uma coisa bem sutil ou pode ser bem definido mesmo, tá? O ampulheta é onde a gente tem um equilíbrio da largura do ombro, da largura do quadril e uma cintura menorzinha. Então ele faz bem uma ampulheta, tá? O corpo violão, chamavam antes. E o oval, ele é mais parecido com o retângulo, só que um pouquinho mais cheinho, um corpo um pouquinho mais cheinho. Um momentinho que apareceu uma notificação aqui. Pronto, acho que tá tudo certo. Primeira aula, né, gente? Vamos. Espero que esteja tudo certo. Então, já vamos começar falando de cores. Quem me conhece, quem me segue, sabe que eu sou apaixonada por cores, mas não é por isso que eu comecei por elas, tá? Comecei pelas cores porque as cores é o primeiro elemento que o nosso olho vê. Então, as cores, elas vão nos transmitir sensações, dependendo daquela cor que a gente está vestindo. E a primeira coisa que o nosso olho vê, eu gosto de trazer esse exemplo, que muitas vezes a gente não lembra o nome de uma pessoa, mas a gente lembra que cor ela estava vestindo, tá? Então, a cor é a primeira coisa que o nosso olho bate e vê. E aí eu trouxe uma curiosidade para vocês, que é o vermelho. O vermelho é a primeira cor que o nosso olho identifica. Então, podem prestar atenção que ele está presente em placas de atenção. Então, por exemplo, a placa de pare, que a gente precisa olhar. Se a gente olhar para o horizonte, todas as cores, a primeira que o nosso olho vai bater é no vermelho. Então, tem até entre as advogadas principalmente, mas acontece bastante para as mulheres, né, obviamente, que existe o símbolo do batom vermelho, não sei se vocês já ouviram falar, que é quando tu quer, principalmente quando tá falando com homens, tá? Ou quando tu precisa da autoridade, precisa ser ouvida, tu utiliza o batom vermelho. Por quê? Como o vermelho chama mais atenção do que as outras cores, a pessoa primeiro vai olhar para tua boca, né, enquanto tu tá falando, e ela vai prestar atenção naquilo que tu tá falando. Então, utiliza o batom vermelho na boca. Então, já sabe aí, intencionalmente, quiser, né, ser ouvida, chamar atenção, vermelho. E aí, aqui, vamos falar bem rapidinho, tá? Mas eu acho importante. Não tem tanto a ver com o formato corporal e tudo mais, mas quando vocês quiserem utilizar cor com intencionalidade, a gente até pode fazer uma aula só sobre cor, porque tem muita coisa interessante sobre cor, tá? Pra gente usar de forma estratégica mesmo. A cor é emoção. Existe um livro que se chama Psicologia das Cores, que ele é muito interessante, que ele fez um estudo com pessoas e suas sensações ao verem cores. Então, o azul, ele vai estar ligado ao profissionalismo, né, aquela confiabilidade, aquela autoridade. O vermelho é a cor do poder, da paixão, né, uma cor muito feminina. O amarelo é a cor da alegria, cor da felicidade. Eu particularmente amo amarelo, até coloquei aqui um acessóriozinho amarelo. O laranja é a cor da criatividade, do otimismo. O roxo, a cor do luxo, já traz mais um mistério. E se a gente utilizar aquele tom mais claro, como o lavanda, vai trazer uma calma e uma leveza. O verde é a cor do equilíbrio, né? O preto é o poder, né, máximo. Traz também elegância, mas a gente tem que cuidar, por exemplo, um look todo preto pode trazer um certo distanciamento, tá? Já o branco traz pureza, traz leveza, traz a calma, e o cinza é a cor da elegância, tá? No mundo da moda a gente já conhece o cinza como a cor da elegância. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas mulheres transmite mais autoridade?
Se a gente olhar é bem claro, né? Bem fácil, só para porque eu quero que vocês percebam, prestando atenção na cor. Como o azul marinho traz mais autoridade, seriedade, né? Claro que vai depender de um contexto todo, mas o azul marinho ele vai trazer mais autoridade, enquanto a gente percebe que o rosa, né, principalmente nesse tom mais claro, vai trazer mais delicadeza, embora as duas estejam usando terninho, né? As duas estão usando quase o mesmo modelo do terninho, mas como uma traz mais autoridade, a outra já traz mais delicadeza. E agora, qual dessas mulheres que parece mais criativa? E aqui a gente tá falando em cor, tá? Porque a primeira ela tá mais feliz, né, e tudo mais, a outra tá mais séria, mas eu tô falando das cores. Percebam como o laranja traz essa energia, essa criatividade, né? Se eu perguntasse para vocês qual dessas duas pinta quadros, é uma artista, a gente responderia a primeira, certo? Enquanto a outra tá mais sóbria, mais séria. E aí, no geral, quando a gente fala em cores, as cores claras, em um modo geral, todas as cores claras, elas vão transmitir mais suavidade, mais delicadeza, né? E, além disso, as cores claras, elas refletem mais luz. Então, por isso, elas vão dar a sensação visual de aumentar ou expandir. Então, a cor clara, ela vai chamar atenção antes da cor escura. Então, por exemplo, se eu tenho um biotipo do triângulo lá invertido que eu falei para vocês, onde eu acho que o meu ombro é mais largo e eu quero disfarçar, eu trago a cor clara para a calça, ali como nesse primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Porque o olhar vai ser direcionado primeiro para a parte de baixo, então já traz um equilíbrio em relação à parte de cima. Assim como ao contrário, eu quero disfarçar o meu quadril, é o preto, gente, não tem jeito. O pretinho realmente ele disfarça. Então eu vou trazer o preto para a parte de baixo e deixo a parte clara para a parte de cima. Assim como, né, ao contrário, as cores escuras vão trazer mais seriedade, mais autoridade e elas vão absorver mais luz. Isso vai ajudar a disfarçar, já que quando tiver um elemento claro, a gente vai olhar primeiro para a peça clara. E aí o preto, ele absorve tanta luz que ele realça a outra cor que está com ele. Então, se eu utilizar preto, a outra cor que eu tiver vai ficar ainda mais chamativa. Então, o preto é a melhor cor quando quiser disfarçar realmente. E aí, quando a gente fala de estampas, por si só, né, as estampas já chamam a atenção, isso é algo bem óbvio, mas elas vão trazer sensações visuais. Isso vai depender da cor, vai depender do formato que ela tem, mas se ela for uma estampa bem contrastante, preto com branco, colorido, né, verde com vermelho, os floridos, aqueles floridos bem contrastantes, toda a nossa atenção vai para essa estampa, tá? Então, por isso que a gente tem até cuidado para usar estampa. Eu mesma até gosto de usar estampa com estampa, mas é algo que realmente vai chamar a atenção. Normalmente, quando a gente bota uma estampa muito chamativa, a gente já não busca mais atenção em nenhum outro item, tá? Eu trouxe aqui para vocês, coloquei até um exemplo meu. Quando eu quero, a mesma coisa, quando eu quero equilibrar, meu quadril é muito largo, ao invés de usar uma calça estampada, utiliza a camisa, que vai chamar a atenção para a parte de cima e vai trazer o equilíbrio com a parte de baixo do quadril, que é um pouquinho mais largo, que me incomoda. Ou então a barriga, tá? Da mesma maneira aqui, quero disfarçar mais a parte de cima, trazer a atenção para a parte de baixo com a estampa na saia, né? E esses outros dois exemplos também. Trazer a atenção para a parte de cima. E aí eu trago aqui para vocês pensarem um pouquinho. Então, será que a listra horizontal realmente engorda, realmente expande? Se a gente for pensar que a estampa, né, que principalmente a listra, ela vai, são símbolos visuais, ela vai direcionar o nosso olhar, então, sim, né, aquele elemento vai se horizontalizar, então, visualmente, vai chamar mais atenção para a lateral dele.
Então, dependendo, sim. Isso vai depender muito também da espessura da estampa, da listra e do contraste entre as cores. Mas percebam como uma listra vertical vai trazer mais alongamento do que a horizontal, né? Então, se, por exemplo, está incomodando ali a barriguinha, o quadril, a lista horizontal vai automaticamente alongar, porque ela vai direcionar o nosso olho na vertical. E aí eu trouxe aqui também para vocês um exemplo de listras em diagonal, que eu gosto bastante particularmente. Por quê? Porque ela também vai meio que enganar o nosso olhar, né? Ela não vai nos deixar claro qual é a forma que está ali, porque ela vai ficar em diagonal. Então também é uma estratégia legal para quando quiser disfarçar, e aí ela pode ser utilizada na parte de cima, na parte de baixo, vestido, enfim. E agora vamos falar de modelagens. Na modelagem é bem simples, né? O que vai ser justo vai realçar e o que vai ser largo vai disfarçar. Trouxe até aqui para vocês dois exemplos de calça jeans. O que eu vejo muito na calça jeans? A calça jeans, ela existe diversas modelagens diferentes, tá? E a gente tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, a calça skinny, ela é uma calça justa. Então, ela vai mostrar qual é a curva que tem ali naquela perna, naquele quadril, enfim. A calça mom, por exemplo, que é uma que eu trouxe aí nesse outro exemplo, ela é uma calça que é para ser usada um pouco mais larga. Então, o que, que eu vejo que muitas vezes, principalmente quando eu trabalhava na Lotus, né, que é uma boutique, eu via que eu lidava bem diretamente com as clientes, eu via muitas clientes se prendendo ao número da calça. Então, eu visto 38, eu não vou comprar uma mom jeans que seja 40, que seja 42. E aí vestia, a mom jeans ficava igual a skinny, justa, tá? A mom jeans, ela não é justa. Ela é uma calça que é para ser larga justamente para disfarçar a nossa curva, para poder, de repente, trazer uma parte de cima mais justa. E aí, o que eu gosto bastante de pensar é assim, é só uma numeração, tá? Eu mesma tenho mom jeans que são duas numerações acima do que as minhas calças normalmente, porque ela precisa ficar mais larguinha. Então, prestem atenção em como essa modelagem está caindo, né? Como está o caimento dela, e não na numeração que está da etiqueta, porque isso vai variar fornecedor, vai variar, né? A modelagem, enfim, é apenas um número, tá? E aí, importante, sempre que tiver prega, babado, textura, né, que sobressaia sobre daquele tecido, enfim, vai também levar a atenção dos nossos olhos, assim como as estampas e tudo mais. Então a gente também tem que cuidar isso. E aí aqui trouxe dois exemplos de saia e quero que vocês reflitam qual desses modelos seria melhor para disfarçar o quadril. Meu quadril está me incomodando e eu quero disfarçar. O primeiro modelo ali é uma saia bem justa. Então, é a mesma lógica lá da calça skinny. Colada, marcou. Aí, claro, a gente pode até fazer uma técnica de uma blusa mais larga, enfim, mas ele vai realçar a curva do quadril. Enquanto a outra saia ali, uma saia mais soltinha, a gente nem consegue perceber qual é o formato do quadril dela. A mesma coisa aqui, para disfarçar o ombro. Uma t-shirt com a manguinha mais comprida, e aí esse aqui serve até para o braço, para quem quer, às vezes o braço está incomodando, né? Uma manguinha mais comprida, mais solta, ao invés de uma manga que já tem ombreira e que vai trazer ainda mais volume para o ombro. Mas, se de repente tu quer equilibrar o teu quadril, tu pode trazer essa blusa com mais ombreira, que ela vai trazer visualmente esse equilíbrio com o quadril. E agora eu separei aqui para vocês algumas modelagens coringas que funcionam em basicamente todo mundo, tá? Então, na dúvida, essas modelagens são boas opções, tá? Primeiro, uma wide leg. A wide leg nada mais é do que a pantalona jeans, né? Então, quadril reto, quadril com curva, mais cheinha, mais magrinha, vai valorizar todo mundo. Ela funciona em todo mundo. Na dúvida, na hora de comprar uma calça jeans, a wide leg é uma ótima opção.
E aí eu trouxe aqui para vocês o meu exemplo, né? Para vocês verem 3 modelos de calça. Essa aqui é uma wide leg, mas ela tá um pouquinho grande em mim, tá? Mas ela é mais larguinha. Uma skinny e uma mom jeans. Olha, percebam como essa mom jeans é bem larguinha em mim. Qual dessas mostra mais a, a curva, né? Qual delas mostra mais como é o meu quadril, como é a minha perna? A skinny, né? Percebam como ali naquela mais larga da mais soltinha, nem dá pra ver, né, a curva do meu quadril. A pantalona, que é a mesma coisa da wide leg, só que normalmente em alfaiataria. E aí aqui na pantalona, dependendo do tecido mais durinho, do tecido mais molinho, mais fluido, também vai fazer um pouquinho de diferença. Às vezes um tecido muito molinho, ele pode marcar um pouquinho. Então cuidem. A mesma coisa que eu falei lá para vocês da Mon. A pantalona ela tem que ser mais soltinha. Experimentou, ficou super justa em cima, pega um número maior, tá? É só um número, pega um número maior, porque se ficar bem justinha no quadril ali atrás, e aí do nada abre aquela calça, aquela boca enorme, vai ficar bem estranho. E eu vejo muitas pessoas usando dessa maneira, tá? A pantalona e a wide leg, ela tem que ser, ela começa mais justa assim, mas não é colada igual a skinny. E aí, aqui na pantalona, normalmente em alfaiataria, a gente tem que cuidar as pregas, né? Que normalmente tem umas. Normalmente não, mas acontece bastante de ter umas preguinhas na frente, eu até tenho um modelo assim. Essas preguinhas, elas trazem volume. Então, dependendo, quiser disfarçar o quadril, essas pregas, elas vão trazer mais volume. Trouxe também aqui para vocês os modelos de saia evasê. O que é essa saia evasê? É uma saia que começa mais justinha e abre. É a mesma ideia da pantalona e da wide leg, só que em saia, tá? E aí aqui pode ser um evasê mais sutil, que começa fechadinho e abre um pouquinho, ou pode ser um evasê bem aberto, tá? Depende do teu estilo, do teu gosto, enfim. Esse primeiro modelo aqui, ela é mais fechadinha, ó, mas percebam como quando vai fazer a curva do quadril dela, a saia já abre. E aí não dá necessariamente para ver aqui como é o quadril dela. Nessa daqui já tá mais soltinha, nessa aqui também, com esse truque do lenço, que fica lindo. E essa outra aqui que também já é mais soltinha. Quando a gente fala na parte de cima, uma boa opção para quem quer disfarçar a barriga, né? Quer disfarçar a barriguinha, também quer disfarçar o quadril. São blusas que são transpassadas. E aí, aqui nesse caso, também entra aquelas blusas que são assimétricas, né? As estampas que são assimétricas, tudo aquilo que vai meio que enganar o nosso olho, porque a linha ela não vai ser horizontal, não vai ser vertical, ela vai ser em diagonal. E aí o nosso olho, ele meio que confunde as curvas ali e acaba disfarçando mesmo quando a gente tem aquela barriguinha, tá? Então, blusa transpassada, pode ser com amarração, trazer uma amarração na linha da cintura, pode ser como esse último exemplo aqui, que realmente é uma linha em diagonal, tá? Tudo isso vai ajudar. E uma coisa bem simples, que talvez vocês não tenham reparado, eu não tinha reparado antes de estudar, que é o decote V. O decote V nada mais é do que a gente mostrar um pouco mais da nossa pele aqui na parte de cima. Isso automaticamente vai alongar o visual, porque visualmente a gente vai estar vendo mais pele aqui. Então é ótimo também para disfarçar. E tem um truque que também é legal, que visualmente funciona, que é mesmo quando a gente utiliza uma golinha mais alta, uma blusa mais fechada, a gente traz um colar em V, que vai como se fosse simular o decote V, e visualmente a gente também vai entender como um alongamento, né, daqui da parte do busto. E aí a gente chega até aqui, a gente viu tudo muito técnico, tá? Então a gente viu sobre cores,
viu sobre algumas modelagens, viu lá os biotipos, como é que a gente vai fazer para equilibrar, né? Mas aí, agora a gente chega num pontinho de virada aqui dessa aula. Como é que a gente usa o que não nos valoriza? Ah, mas eu quero usar, né? Aprendi tudo isso agora, mas quero usar algo que teoricamente, né, a partir desses estudos, não me valorizaria. Vou deixar vocês pensando um pouquinho nessa resposta. A resposta é bem simples. Como a gente usa aquilo que não nos valoriza? Bancando as nossas decisões. Como que a gente faz isso? Trouxe alguns pontos aqui para vocês que ao longo da minha trajetória, da minha transformação, eu percebi. Primeiro, entender o nosso estilo. Isso acho que é uma das coisas mais complexas, mas entender aquilo que tu realmente gosta de usar. Então, o meu ombro é mais largo, mas eu gosto de usar a estampa em cima porque é o meu estilo, tá? Então, a gente tem que ter ousadia de não seguir aquilo que todo mundo está usando, de realmente entender aquilo que a gente gosta e, da mesma maneira, entender aquilo que a gente está usando e não gosta só porque está todo mundo usando, tá? E isso vem através do quê? Autoconhecimento, né? De entender, de perceber aquilo que gosta, ter segurança de si mesmo. Então, eu faço a minha escolha e eu estou segura dela. Não ficar se preocupando em desagradar, né, as outras pessoas. Isso aí é uma virada de chave absurda. Não se preocupar com o que estão pensando do que tu tá vestindo. Isso aí é uma liberdade absurda. E se vestir para se sentir linda para si mesma, não para os outros. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que, tecnicamente, teoricamente, eu não deveria estar usando. Como eu falei para vocês, o meu ombro ele é um pouco mais largo do que o meu quadril, então é um triângulo, é sutil, né? Mas a curva do meu quadril é um pouquinho menor, então eu não deveria usar a estampa na parte de cima. Aquela blusa ali que tem duas camadas de babado, a outra que tem mais babado ainda, a outra que tem pelo com textura, tudo junto, e a outra que tem uma ombreira gigante. Mas eu uso, né? Eu quero que vocês vejam minha cara de preocupação. Eu tenho meu estilo bem definido. Isso foi um desenvolvimento, uma transformação ao longo desse tempinho aí que eu estou estudando, mas eu tenho ele bem definido, então eu arco com a minha escolha e eu realmente me sinto bem dessa maneira e não tô nem aí, sabe? Claro que eu alinho, né, tudo isso que eu falei para vocês, sim, a minha imagem ela é feita de forma intencional, mas sem nunca deixar aquilo que eu realmente gosto. E aí eu trouxe aqui para vocês duas frasezinhas bem clichês. Vistam-se de forma autêntica. Parece bobagem, mas a gente quer usar aquilo que está todo mundo usando. Às vezes até uma tendência, que não tem nada a ver uma saia balonê da vida, né? Experimenta para ver se tu gosta, mas se não gostou, não precisa usar porque está todo mundo usando. Né? O nosso vestir, eu gosto de pensar que o nosso vestir, ele é como a nossa assinatura. Se tu pegar um papel, assina aqui. Cada pessoa vai fazer sua assinatura de um jeito. Né? Ninguém tem assinatura igual e o nosso vestir, ele também tem que ser dessa maneira. E aí, eu trouxe um relato aqui meu para vocês, que é a liberdade, liberdade de não me preocupar com o que vão pensar das minhas roupas, me levou a uma construção de autoestima. Então, a minha autoestima era péssima. E conforme eu fui testando, fui me descobrindo, fui parando de me preocupar, eu fui conseguindo me vestir de uma forma muito autêntica e quase que revelando quem eu sempre fui, sabe? Isso me trouxe autoestima. Isso me trouxe conquistas profissionais, por mais loucura que pareça. Eu consegui um cargo de liderança, onde eu fiz uma entrevista junto com uma pessoa que tinha mais de 10 anos de experiência e eu consegui a vaga. Então, eu sei porque eu estava confiante e porque eu estava vestida
de forma intencional e vestida, me sentindo eu mesma, sabe? Qual foi a última vez que tu botou uma roupa e se sentiu tu mesma, se sentiu, nossa, essa roupa aqui sou eu, sabe? E isso foi me trazendo confiança, né, em mim mesma para realizar principalmente o maior sonho que eu tinha, que é a criação da minha marca, que agora eu tive coragem de iniciar isso, sabe? Foi todo um processo, mas me levou a isso. Então, o segredo é utilizar essa técnica que eu trouxe para você, sim, de equilíbrio em alguns momentos, principalmente a cor de forma intencional, mas nunca abrindo mão da essência daquilo que vocês são e sempre foram. Que é, assim, é o que nos diferencia, né? Nós não somos iguais a ninguém, então a nossa essência não é igual a da ninguém, e é isso que vai nos diferenciar. E aí eu deixei aqui para o finalzinho um exercício para vocês fazerem. Não precisa compartilhar comigo se não quiser, mas se quiser pode compartilhar, tá? Vocês, eu não sei se vocês costumam usar o Pinterest ou pode até ser feito no Google, tá? Se não tiverem esse aplicativo, mas ele é bem fácil de baixar, é basicamente um aplicativo de referências de imagens. Vocês vão digitar lá looks. Bota só looks, tá? Vocês vão rodando, tá? Vai aparecer. Ah, eu acho que eu não tô com ele baixado aqui, eu uso ele no tablet. Mas vocês vai aparecer um monte de imagem de looks. Eu quero que vocês salvem os looks que vocês acharam bonitos e que usariam. Não precisa ficar assim, ai, mas acho que essa calça aqui em mim não ia ficar legal. Ou isso, não precisa refletir. Só salva. Quase que no automático. Bonito, usaria. Salva, salva. Depois, que vocês já tiverem uma quantidade legal de imagens, vocês vão observar o quê? Padrões que se repetem, estampas que se repetem, ou se não tem nenhuma estampa, modelagens. O que que apareceu? Apareceu um monte de pantalona, um monte de saia. Se vocês olharem o meu, é tanta saia florida, é tanta ombreira, tanta coisa, né? Que vocês vão olhar e vão dizer que é a minha cara. Então a ideia é essa, é entender o que vocês gostam através dessas imagens, cores que vão se repetir bastante. E esse exercício ele é bem interessante também de ser feito no guarda-roupa, porque por mais que a gente compre às vezes de forma compulsiva, sem pensar, ou desnecessária, a gente se interessou por aquela peça. Então, no meu guarda-roupa, eu tenho 6 camisas listradas. Isso quer dizer alguma coisa, né? Reparar padrões que vocês têm nas roupas de vocês, no guarda-roupa, ou que realmente vocês gostam, já é um começo para entender sobre estilos. E aí eu quero propor para vocês a gente fazer uma aula sobre estilos, para depois que vocês tiverem esse exercício aqui, vocês vão anotar ali padrões que vocês repararam, cores, estampas, modelagens, e a gente vai tentar entender, descobrir esse estilo para poder aperfeiçoar, para vocês começarem a usar a imagem de forma intencional, mas principalmente se descobrirem no vestir, né? Se sentirem vocês mesmos todos os dias, não é de vez em quando. Essa camisa aqui é a minha cara, vou usar ela hoje porque eu adoro. Tem que se sentir assim todos os dias. As roupas do guarda-roupa tem que fazer sentido, não é uma nem duas, são todas. Tá? Eu sei que parece uma coisa absurda, mas é possível e é muito libertador quando isso acontece. E quero agradecer quem assistiu essa aula até aqui, né? Tirou o seu tempinho. Eu espero que tenha sido útil. Quero feedbacks, por favor, comentem o que que vocês acharam. Fizerem um exercício lá, pode me enviar lá no clubinho. Vamos compartilhar o que a gente sentiu, para que a gente possa realmente se ajudar, tá? E até sexta que vem. Beijo.